Olá, tudo bem? Eu sou o Arthur Boari, um aluno da 204, e eu vou apresentar um trabalho sobre medição de nível da matéria de instrumentação industrial. Então vamos lá. Para começar a minha apresentação, a gente precisa entender o que é nível. Então, o nível é uma variável bastante utilizada na indústria e a gente pode chamar de altura do conteúdo em um reservatório, um recipiente, um tanque de armazenamento, e esse conteúdo pode ser sólido ou líquido. Então, qual que é a utilidade da medição de nível? Onde que ela pode ser utilizada? Então, como eu disse, a medição de nível é feita principalmente na indústria, e ela é importante para análise e avaliação do estoque de tanques de armazenamento, realizar processos de controle de projeto que exista um volume de acumulação temporária e por aí vai. A medição de nível também é extremamente importante para a indústria energética, pela sua garantia de custo-benefício e seu baixo custo de manutenção. A medição de nível é realizada para manter a variável analisada em um determinado valor ou entre dois valores. E para a realização dessa medição, existem dois tipos, que no caso é a medição direta e a medição indireta. Então, o que consiste cada uma delas? Na medição direta, se mede o nível com um sensor que entra diretamente em contato com o material a ser medido, ou então se usa um ponto referencial pré-estabelecido. Para a medição direta, nós costumamos utilizar réguas, gabaritos, visores de nível ou flutuadores. Na medição indireta, se mede o nível a partir de uma outra variável, seja pela pressão diferencial, em que a pressão na base do recipiente é medida e com isso a gente consegue chegar no nível. A gente vai ver mais para frente isso no slide. Ou então, na medição indireta, a gente chega no nível pela capacitância eletrostática, pelo empuxo e etc. Então, começando a ver os tipos de medidores de nível, vamos começar com os visores de nível, que são um tipo direto de medição. Os visores de nível constituem tubos transparentes posicionados de uma forma que abrange desde a base até o topo do recipiente a ser analisado. E isso faz com que seja possível a visualização completa do nível do material. Os visores de nível eles são utilizados apenas para medição de líquidos ou da interface entre dois líquidos admissíveis, em vasos, colunas, reatores, tanques, etc., submetidos ou não à pressão. E o visor de nível que eu vou falar sobre é o visor de vidro tubular. Eles normalmente são fabricados com tubo de vidros retos e com paredes adaptadas para cada uso. Dependendo do uso que você for usar, a espessura da parede vai ser diferente. Eles são fixados entre duas válvulas de bloqueio por meio de juntas e uniões apropriadas para cada projeto também. E vale lembrar que eles não suportam altas pressões e temperaturas. E para proteção contra choques externos, geralmente ou são fornecidos hastes protetoras metálicas em volta de todo o tubo, ou então chapas plásticas também em volta de todo o tubo. O próximo tipo de medidor é o medidor de nível com flutuador, que eles consistem no princípio de empuxo, que é a força que um fluido exerce sobre algo, fazendo esse algo flutuar. No flutuador interno, ele consiste em um flutuador adicionado ao tanque, que com o movimento vertical do empuxo, ele acaba fazendo um movimento rotativo nessa alavanca, que nos indica o nível através desse indicador externo. E esse tipo de medidor é usado em tanques abertos. E um adendo muito importante que a gente tem que ter ao usar esse tipo de medidor é tomar cuidado para que não haja vazamentos quando são usados em tanques com pressão ou tanques de vácuo. E agora, continuando em flutuadores, nós temos o flutuador externo, que ele consiste numa câmara externa, uma câmara montada externamente ao tanque, né? Que com a alteração do nível desse tanque, o nível desse medidor também se altera.
e isso acaba resultando no movimento vertical do flutuador do medidor. E através desse movimento, gera uma indicação por alavancas. E a vantagem desse medidor em relação ao flutuador interno é que ele é menos afetado por oscilações na superfície do líquido. Esse medidor ele pode ser utilizado para se obter o nível em tanque sob pressão ou vácuo, medir nível de interface entre dois líquidos de densidade diferentes e medir nível de líquidos corrosivos. E esse medidor ele é indicado especialmente para os casos em que a instalação de um flutuador interno dentro do tanque de medição não for recomendado, como líquidos corrosivos. Agora, no medidor de flutuador livre, o nível é indicado através do movimento de descida e subida do flutuador, que ocorre por causa de um peso. O deslocamento do flutuador de utilização nesse medidor é de aproximadamente de 0 a 30 metros. Nos medidores por medição indireta, eu vou começar apresentando o medidor de nível do tipo deslocador ou displacer, que ele funciona com um detector que utiliza também o princípio de empuxo. O deslocador quase sempre é utilizado como sensor de transmissores de nível. Ele tem a forma de um cilindro oco e ele é fabricado de materiais como aço inox 304 ou 316, Monel, Hesloy, Teflon sólido, entre outros. O material adequado ele depende principalmente da temperatura e do poder corrosivo do fluido a ser analisado. E caso seja necessário, é adicionado pesos no interior do cilindro para ajustar o peso do deslocador. Porque com o aumento do empuxo com o percentual de imersão, segue-se que o peso aparente do deslocador se reduz com o aumento do nível. Então, com o deslocador, se tem a medida do volume deslocado. Então, se o volume deslocado se alterar, o nível se alterou. Já no tubo de torque, ele consiste também em um tubo oco, que pode ser fabricado com aço inox 304, 316, Inconel, Monel e outros. O funcionamento dele é baseado em, se o nível descer, o deslocador também desce devido ao movimento de empuxo. Isso acaba gerando uma torção por todo o tubo. A torção equivale à distensão de uma mola e acaba equilibrando a força aplicada através de uma reação proporcional à deformação linear sofrida, que é o mesmo princípio de funcionamento dos torquímetros. A faixa de medição do tubo de torque varia de acordo com a aplicação, sendo que a faixa máxima disponível normalmente no mercado é de 0 a 5.000 milímetros, e que a precisão varia conforme o fabricante, entre 0,5% e 2%. Agora, no medidor do tipo pressão diferencial, eles medem as diferentes pressões geradas pelas colunas líquidas presentes nos recipientes medidos. A medição da coluna líquida, que a gente pode chamar de pressão hidroestática, é feita a partir da utilização de pressão diferencial, conectando-se transmissor de pressão diferencial, que mede a diferença de pressão entre dois pontos, que geralmente são o ponto mais baixo, que é próximo à base do tanque, e a parte superior, ou alguma outra referência, e conectando as tomadas do instrumento diretamente ao equipamento cujo nível se deseja medir. O valor da pressão medida pelo transmissor de pressão diferencial pode ser calculado com a fórmula pressão igual à densidade do líquido vezes a altura da coluna líquida. E considerando-se que a densidade do líquido é conhecida e não varia de forma substancial, o nível pode ser medido de forma inferencial, utilizando-se de dispositivos do tipo pressão diferencial. Nos medidores de nível do tipo pressão diferencial, nós temos os medidores de nível do tipo diafragma. E o princípio de funcionamento deles consiste no princípio de equilíbrio das forças. E ele diz que as pressões que definem o dado diferencial são aplicadas por meio das conexões de entrada do instrumento a duas camadas situadas em lados opostos, estanques entre si e separadas por um elemento sensível, que seria o diafragma. Essas pressões que acabam sendo aplicadas sobre o elemento como superfície determinada produzem forças de mesma direção em sentido opostos, fazendo originar uma força resultante. Essa força resultante, no caso do transmissor tipo célula capacitiva, provoca uma variação na relação das capacitâncias C1 e C2.
Essa variação proporcional à pressão diferencial é convertida, amplificada, proporcionando um sinal de saída em corrente na saída do transmissor, que é normalmente de 4 a 20 mA. E dentre os medidores de tipo diafragma, existem três, que são para tanques abertos, tanques fechados ou então tanques fechados com vapor. No caso do tanque aberto, o lado de alta pressão do transmissor de pressão diferencial é conectado à parte inferior do tanque, enquanto o lado de baixa pressão é exposto à atmosfera. Como a pressão estática do líquido é diretamente proporcional ao seu peso, essa pressão pode ser medida diretamente. Nesse contexto, o medidor de pressão pode ser utilizado em vez do transmissor de pressão diferencial. O transmissor é geralmente instalado na posição correspondente ao nível mais baixo de medição. Em um tanque fechado, se a pressão interna difere da pressão atmosférica, os lados de alta e baixa pressão do transmissor são conectados individualmente por tubos, à parte baixa e alta do tanque, respectivamente. Isso permite medir a pressão diferencial, que é proporcional ao nível do líquido. Para medir o nível em um tanque fechado contendo vapor, é necessário preencher a tomada de alta pressão com líquido, que geralmente é água, para evitar a formação de uma coluna de água que poderia acumular condensado e causar medições incorretas. Nesse caso, é importante corrigir o efeito dessa coluna na medição. No medidor do tipo borbulhador, o funcionamento dele consiste em o tubo ser inserido no líquido em um vaso e a ponta inferior desse tubo ser submersa no líquido e, através da ponta superior, é adicionado ar ou gás inerte. E para essa medição é fundamental saber se a pressão da coluna líquida está ou não sendo vencida, porque isso faz com que haja o escape das bolhas pela parte inferior do tubo. Isso altera levemente o valor da pressão do ar, mas esse valor é desprezível se o borbulhamento não for intenso. A medida se faz por meio de um instrumento receptor, que pode ser um manômetro ou qualquer outro instrumento de transmissor de pressão. E assim a gente consegue chegar no nível através do borbulhador. Já no medidor de nível capacitivo, ele consiste em duas placas separadas por um material dielétrico. Esse componente costuma ser muito usado em circuitos elétricos e ele tem a principal função de armazenar cargas elétricas. A grandeza física de capacitância que esse componente expressa essa grandeza física é expressa em farad. Um capacitor de 1 farad armazena 1 coulomb de carga ao ser submetido a uma diferença de potencial de 1 volt. Ao ser submetido a uma corrente alternada, é percorrido por uma corrente diretamente proporcional à sua capacitância. E já que a capacitância é gerada a partir da área das placas, da distância entre elas e da constante dielétrica no meio dessas placas, se a distância ou o material for alterado, a capacitância também é alterada, resultando no sinal de saída do medidor, que é proporcional ao nível. No medidor de nível tipo ultrassom, para que a gente entenda ele, primeiro nós precisamos entender o que é o ultrassom. Ultrassom é uma onda sonora no qual a frequência é maior do que o ser humano pode escutar, que é uma frequência altíssima, que é acima de 20.000 Hz. O ultrassom surge a partir de uma agitação de moléculas no meio elástico, e essa excitação é transferida de molécula a molécula de uma forma que depende da elasticidade e inércia das moléculas. A propagação do ultrassom depende do meio, se é sólido, líquido ou gasoso, e seu componente longitudinal da onda propaga-se a velocidade característica do material. Então, em função exclusivamente desse, a velocidade do som é a base para a medição através da técnica de eco, usada nos dispositivos ultrassônicos. Essa velocidade pode variar em função da temperatura e da pressão, mas os efeitos em função da pressão podem ser desprezados. Já no medidor de nível radioativo, ele é usado apenas para medição de nível de líquidos, polpas ou sólidos granulados em aplicações onde nenhuma outra tecnologia disponível pode ser utilizada. Esses sistemas são formados por uma fonte de emissão de raio gama, um detector tipo de câmara de ionização ou cintilação e uma unidade eletrônica conversora e transmissora de sinal. A fonte, que geralmente é de césio-137, é alojada em cápsula de aço inox e blindada por chumbo ou ferro fundido.
deixando desbloqueada para a emissão do raio gama um ângulo de 40 graus, ou 7 graus. O detector costuma ser formado por uma câmara com gás inerte pressurizado, alimentado por uma tensão contínua negativa de menos 15 volts, e um coletor de elétrons. A corrente elétrica produzida pela passagem do raio gama é diretamente proporcional à intensidade da radiação e inversamente proporcional ao nível do produto no silo ou tanque. Esse sinal é convertido em tensão e/ou frequência para finalmente, pela unidade eletrônica, ser transmitida através de um sinal de corrente de 4 a 20 mA. Na instalação desse medidor, existem de diversas maneiras, mas a mais comum é uma instalação onde a fonte ela fica do lado do silo ou do tanque e o detector no outro lado. A medição de nível por pesagem envolve a instalação de células de carga nas bases de sustentação do silo que se deseja monitorar. Uma célula de carga é um sensor composto por extensômetros, fixados em um bloco de aço projetado para sofrer uma deformação elástica e linear sobre uma força aplicada. Essa deformação é detectada pelos extensômetros por meio de variação de sua resistência elétrica. As células de carga podem ser instaladas nos pontos de apoio da estrutura do silo, permitindo que o peso da estrutura seja diretamente transmitido a elas. É fundamental que essas células sejam apropriadas para resistir às forças laterais, razão pela qual seus suportes são feitos com apoios especiais como côncavos ou esféricos. Mudanças na estrutura do prédio podem ser necessárias porque o peso do silo não será mais distribuído de maneira uniforme, mas concentrado nos pontos onde as células de carga estão localizadas. E, além disso, os sistemas de enchimento e esvaziamento dos silos devem ser cuidadosamente projetados para evitar interferências na medição. É importante evitar a instalação de vibradores, motores ou qualquer outras fontes de vibração que possa afetar o desempenho do sistema de medição. Concluindo minha apresentação sobre a medição de nível, é essencial reconhecer a relevância dessa variável na indústria e os diversos métodos que possibilitam sua determinação precisa. A medição de nível em reservatórios, que é definida como a altura do conteúdo, entre aspas, é vital não apenas para o controle de estoques em tanques de armazenamento, mas também para garantir a eficiência operacional em vários setores, incluindo a indústria energética. Seu impacto na redução de custos e na manutenção de processos seguros e eficazes não pode ser subestimado também. Ao analisarmos as duas abordagens de medição feitas no trabalho, que foram a medição direta e a medição indireta, ficou claro que cada método tem suas particularidades e aplicações específicas. A medição direta, que envolve sensores em contato com o material, é exemplificada pelos visores de nível e flutuadores, proporcionando uma leitura simples e direta. Os métodos indiretos, que medem o nível por meio de variáveis associadas, oferecem soluções mais complexas e adaptáveis, como sistemas de pressão diferencial e sensores capacitivos. Os visores de nível, especialmente os tubulares de vidro, são ferramentas fundamentais em ambientes onde a visualização do conteúdo é crucial. Apesar de suas limitações em relação à pressão e temperatura, eles fornecem uma medição intuitiva e acessível. Já os flutuadores, tanto internos quanto externos, demonstram como o princípio de empuxo pode ser aplicado de uma forma prática em diferentes contextos, garantindo leituras confiáveis e em condições variadas. Em contrapartida, os métodos indiretos, como os métodos de deslocamento e os métodos de pressão diferencial, evidenciam a versatilidade necessária em aplicações industriais modernas. O uso de tecnologias como medidores de raio gama e ultrassônicos, por sua vez, reflete a evolução das práticas de medição, proporcionando soluções que atendem às exigências contemporâneas de precisão e robustez. Por fim, é crucial destacar que a escolha do tipo de medição deve considerar não apenas as características dos materiais a ser medido, mas também o ambiente operacional e os requisitos de manutenção. A adoção de tecnologias adequadas pode resultar em ganhos significativos de eficiência e segurança, solidificando a importância da medição de nível na automação industrial e em outros setores. A constante inovação e desenvolvimento de novos métodos de medição continuarão a impulsionar a eficiência operacional, garantindo que a indústria esteja
esteja preparada para enfrentar os desafios do futuro. E é isso. Esse foi o meu trabalho. Muito obrigado pela atenção. Essas são as referências bibliográficas, principalmente o livro Automação e Controle, Guia Básico, da Procel Indústria. E foi esse o meu trabalho. Obrigado pela atenção.